Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está me assistindo. Meu nome é Thiago, eu sou aluno do CEDERJ de Matemática, estou fazendo um trabalho de estágio e vou abordar a matéria sobre equação do primeiro grau, né, e o seu estudo, né, no plano cartesiano. Antes de eu adentrar na matéria, eu vou fazer uma leve recordação, né? Como a gente faz as contas, né? Com uma incógnita. Pensa comigo, né? Pedro, ele tem o dobro de balas de Maria, sendo que somando, né, a quantidade de balas dá 12 balinhas. Analisando o contexto, a gente não sabe quantas balas tem Pedro e nem quantas balas tem Maria. A gente só sabe que o Pedro tem o dobro de balas. Como que a gente iria montar esse sisteminha, né? Vem comigo que eu vou explicar. Pessoal, antes de entrar na equação mesmo em si, eu quero dar exemplo, né, desse exercíciozinho só para recordar, né, como se trabalha com a incógnita numa igualdade. No iniciado eu tenho que Pedro tem o dobro de balas que Maria, sendo que somado as balas dos dois temos no total 12 balinhas. Então eu sei que o total de balas que eles têm são 12. Só que eu nem sei quantas balas Maria tem e o Pedro. A única coisa que eu tenho informação é que o Pedro tem o dobro de balas de Maria. Então eu vou fazer o seguinte, se Maria tem X balinhas, só que somado, né, com o dobro de bala que Pedro tem de Maria, ele vai resultar em 12. Então daí, né, a gente vai fazer essa operação, ó, olha só. Como aqui o x e o x é a mesma incógnita, eu posso falar que 1x mais 2x é igual a 3x, que é igual a 12. Então, eu vou seguir, né? Vou pegar esse 3 que está multiplicando, né? Vou passar para cá dividindo. Como aqui é mais, vou manter o mais. Vai ficar x igual a 12. Opa, x igual a 12 dividido por 3, que vai dar quanto? 12 dividido por 3, x igual a 4. Então, eu sei que Maria tem 4 balinhas e Pedro 8 balas. Assim, dando um total de 12. Certo? Nessa questão, onde eu dei esse exemplo, a gente já sabia o total de balas, né, que Pedro e Maria juntos tinham, que eram 12. Agora pensa comigo o seguinte, eu não sei o total de balas, tá? Mas eu sei que o Pedro sempre vai ter o dobro de balas de Maria. Assim a gente consegue montar uma equação tipo 3x igual a y. Né? Ah, mas o que é y, professor? Calma, eu vou te mostrar no plano cartesiano, né, o que eu estou querendo dizer. Só que, para pensar que eu sempre vou ter a quantidade totais de bala, né, em relação a Maria. Não vou conseguir ter de Pedro de imediato. Mas se eu tiver de Maria e o total de balas, eu consigo também achar de Pedro. Mas vamos trabalhar agora sempre nesse momento com o total de balas. Se eu sei, né, que o total de balas, né, está em função da Maria, porque 2x de Pedro mais x de Maria vai dar 3x, né? Se eu falar que Maria tem 6 balas, né, qual vai ser meu total de balas? Vai ser 6 vezes 3, que vai ser 18. Se Maria tem 6 e tem 18, é só subtrair, né? 6 com 18, deixa eu ver. 6 e 18. Me ajudem aí. Ou é 18 menos 6? 18 menos 6 fica mais prática. Então é 12. Então a gente sabe que o Pedro vai ter 12 balas. Mas só que a gente vai conseguir fazer uma relação, né, no gráfico. Vamos construir um gráfico através da quantidade de balas de Maria. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês.
Vamos lá, pessoal. Vou te explicar o que eu estava querendo dizer com o gráfico. Fica mais fácil. Primeiro, o que é o plano cartesiano? Aqui eu tenho duas retinhas, né, que são perpendiculares entre si. Vocês já viram isso já no sexto, sétimo ano, mas vou falar de novo. Ó, quando eu falo perpendicular, é porque eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Por isso que ela tá assim, ó, certinho em pé, uma em cima da outra. Aqui no eixo X, né, eu tenho os números, ó. Aqui é o ponto zero, onde elas se cruzam. Para cá, para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Se eu subir aqui, é o eixo Y, né? Que são os positivos e descendo é os negativos. Lembra muito o joguinho Batalha Naval. Se vocês já jogaram, vocês vão conseguir pegar com mais fácil. Se não, recomendo jogar um jogo top, divertido e ajuda muito a ter uma visão no plano cartesiano. Mas vamos lá, voltar aqui, desculpa. Olha só, quando eu falo que eu tenho o gráfico 3x, vamos ver se entender isso aqui. Olha, eu tenho aqui, que aqui é o eixo x, né? E a gente falou que a gente consegue achar o total de balinhas em relação à quantidade de balinhas que Maria tem, né? E eu não falei que era 3x, né? Quando eu tenho o x valendo 2, né? Olha o que acontece, eu vou subir a linha e deu 6, ó. Vamos ver se é verdade? 3 vezes 2, 6. Opa! Show de bola. Vamos ver agora para 4. Quando eu tenho 4, eu vou subir e vai dar 12. Opa, verdade. E se eu falar 8? Será que vai ser verdade? Vamos ver aqui 8, ó. Opa, 8, 8, 8. Me ajudem. Ah, aqui, ó. Quando é 8, deu 24. Vamos ver se é verdade, porque o Pedro ele devia ter o dobro de balas, né? De Maria. Vamos lá. 24 menos 8 dá 16. E 16 é o dobro de 8. Ah, verdade. Então, a gente consegue montar uma relação e construir um gráfico. Só que aqui no meu sistema, eu botei o gráfico com a função completa, tá? Aqui nesse nosso caso, não existiria esse gráfico para baixo, porque eu não tenho como ter menos balas, né? Não tenho como ter isso. Eu vou falar aqui, Pedro tem menos 16 balas. Se Pedro tem menos 16 balas, então Maria tem menos 8. Então, nesse caso aqui, a gente descarta, tá bom? Mas, ó, se for assim nesse caso, vamos partir da origem, ó. Vamos ver se ela é verdadeira. Se, ó, botei aqui bem pequenininho aqui, ó. No caso de 1, né? 3, tá vendo? Vamos ver aqui no 0. Se Maria tem 0 balas, Pedro vai ter o dobro, que vai ser 0 também. E o total de balas vai ser 0, né? Então, bateu certinho aqui, ó, no ponto 0. Olha só, eu vou fazer o gráfico para a gente entender um outro gráfico aqui para entender. Eu vou falar agora que Maria e Pedro têm a mesma quantidade de balas. Se ela tem a mesma quantidade de balas, então vai ser x mais x igual a 2x, né? Vou botar aqui 2x. E vamos estudar a diferença dos dois gráficos. Primeiro vamos ver se é verdade, né? Deixa eu só tirar um pouco esse zoom, assim fica melhor. Se o x é 1, significa que Maria tem uma bala. Mas se Maria tem uma bala e Pedro também tem uma bala, então 1 mais 1 é 2. Opa, bateu. Agora, se eu falo que Maria tem 2 balas e Pedro também tem 2 balas, então vai ser 4. Opa, verdade. Mas vamos ver o que aconteceu em relação ao gráfico, que aqui era 3x e 2x, né? Note que o gráfico, ó, ele ficou menos inclinado, né? Parece que ele está caindo para cá, né? Para a direita, que o verdinho, como o valor tem 3, que ele é maior do que 2, ele fica mais em pé, né?
Eu vou mudar a câmera para falar comigo. Quando a gente mudou de 3x para 2x, vocês perceberam ali no gráfico que ele estava inclinadão, né? Tava assim para 3x, mas aí para 2x ele estava menos inclinado. Por quê? Porque naquela parte da função, a função da equação do primeiro grau, ela é formada por ax mais b, né? Onde o a é um número que a gente não conhece. Mas se o a for positivo, né, ele vai trabalhar com coeficiente angular para a reta subindo, né? Então, como ele está trabalhando subindo, quanto maior o número do a, ó, mais inclinado ele vai ficar. Como a gente viu que o 3 é maior do que 2, então aqui vai ficar o 2 e a reta da outra vai ficar maior. Entenderam? O a tem essa finalidade na equação do primeiro grau, quando ele é positivo, né? Números positivos são 1, 2, 3, 4. Vou dar um exemplo para você agora do a sendo um número negativo. Vem comigo. Olha, eu construí a reta, né, no menos 3x e menos 2x, né? Observe que esse aqui de azul é o menos 3x, ó, é o que o a está negativo. Ele está descendo muito, está uma inclinação muito íngreme. Ó, ele vai descendo, passa pelo ponto zero e ó, e vai indo. E o 2x, tá vendo? Ele também está descendo, menos 2x, né? Só falei errado para ver se vocês estão prestando atenção. Ó, o menos 2x, ele também está descendo, só que a sua inclinação não é tão íngreme em relação ao menos 3x. Aí você poderia perguntar, beleza, estou entendendo isso aí, mas Thiago, como é que eu vou construir o meu gráfico? Eu falo, beleza, vou te ensinar a construir o seu gráfico antes de ir para uma outra parte. Aqui nesse plano cartesiano tem aqui o eixo do x e do y. E aqui tem 1, 2, 3, aqui 1, 2, 3 vai até 6, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Descendo, eu dei um espaço na régua de 1 centímetro. Tá? Cada 1 centímetro eu marquei o ponto. Vou construir agora o gráfico. Aqui eu tenho a função y igual a 2x, né? Então aqui nessa coluna eu botei o x e aqui o y. Aí eu só substituir. Eu sei que x é 1. E qual será meu y? Olha só, eu tenho y igual a 2x. Vamos substituir x para 1? Esse x aqui vai ser substituído. Y é igual a 2 vezes 1, 2. Então eu tenho 2. Para y igual a 2 vezes 2, para o x igual a 2, eu tenho y igual a 4. Então aqui é 4. Para x igual a menos 1, eu tenho y igual a, ó, 2 vezes menos 1. Olha que interessante, aqui eu tenho mais e aqui menos. Vou até botar aqui uma tabelinha aqui rapidinho. Mais com mais é igual a mais, menos com menos é igual a mais. Agora, mais com menos é igual a menos e menos com mais é igual a menos. Como aqui é mais e menos é igual a menos. Então, y é igual a menos. 2 vezes 1, 2. Tá vendo? O sinal mudou do 2, ó. E quando o meu x é igual a menos 2? 2 vezes menos 2, mais com menos, ó. Mais com menos é igual a menos. 2 vezes 2, 4. Olha que interessante. Então, aqui eu achei para o meu valor de x o meu y. Então, vou marcar aqui no ponto. Quando o meu x é 1, meu y é 2, ó. E quando o meu x é 2, o meu y é 4, ó. 2, 4. E
quando o meu x é menos 1, o y é menos 2. E quando o meu x é menos 2, o meu y é menos 4. Agora é só fazer a reta passando nesses pontos. Você vai ver que vai passar certinho. Por que eu não botei o zero aqui? Eu posso botar o zero. Para x igual a zero, quanto vai ser meu y? Vai ser zero, porque ó, y é igual a 2 vezes zero, que é igual a zero. Opa, e passa pela origem. Então, qual seria essa reta aqui? Essa reta vai ser y igual a 2x. Vamos construir agora o 3x? Vamos lá, para x igual a 1, opa, vou substituir aqui. O y vai ser quanto? 1 vezes 3, 3. Para x igual a 2, o y vai ser quanto? 2 vezes 3, 6. E para x menos 1? Menos 1 vezes 3, menos 3. E menos com menos aqui dá menos 2 vezes 3, 6. Note que, como aqui é 3 e aqui é 2, com certeza o coeficiente angular, né, dessa reta aqui vai ser mais inclinada que essa. E esse aqui é o A da função ax mais b. Já vou ensinar o que é o b. Vamos montar esse gráfico? 1 tá para 3. Desculpa aí, é o vizinho aí que tem a arara. 2 tá para 6. Menos 1 tá menos 3. E menos 2 tá para menos 6. Não tá aqui, mas não tem problema. Tem aqui, ó, 4 pontos. Viu? Como eu disse, o coeficiente angular da vermelha ela é mais inclinada do que a da verde. Agora eu vou explicar para vocês o que serve o B, já que já falei quem é o A, que é o coeficiente angular. Vou falar agora o B, que é o coeficiente linear. Vem comigo. Pessoal, se o coeficiente angular ele serve para você trabalhar a inclinação da reta, o coeficiente linear faz ele sair do seu ponto de origem. Lembra que eu fiz os gráficos, né, onde eles estavam sendo ponto 0, 0? A diferença do verde e vermelho é só que era inclinação, mas eles se cruzavam lá no 0, 0. Quando você bota uma variável no B mais 1, o que vai acontecer? Vamos dizer que isso aqui é a 3x. 3x mais 1. Em vez de ele ficar um em cima do outro, não. Esse mais 1 faz ele subir. Se fosse mais 5, ele subiria mais 5 unidades para cima. Ele sairia do ponto 0. Eu fiz um exemplo aqui, né? Aí aqui temos a função 3x. Aqui 3x mais 7. E aqui 3x menos 7. Você vê que ela tem o mesmo coeficiente angular, tá vendo? Que é 3. Então elas são paralelas, só que elas não estão uma em cima da outra, graças ao coeficiente linear. Espero ter ajudado nesses vídeos, que vocês consigam entender como funciona a estrutura de uma função, de uma equação do primeiro grau. E até o próximo vídeo.